Se você deseja aprender a usar a ferramenta Atingir Meta no Excel, então esse vídeo é para você. Atingir Meta é uma excelente ferramenta de análise de variações hipotéticas no Excel. Se você ainda não está por dentro do assunto, então saiba que a análise de variações hipotéticas ela pode te ajudar a verificar como a alteração do valor de uma célula ela pode afetar o resultado geral de uma fórmula associada a essa célula. No Excel existem três ferramentas de testes de hipóteses, que são gerenciamento de cenários, Atingir Meta e tabela de dados. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar como usar a ferramenta Atingir Meta no Excel através de exemplos bem práticos para que você consiga solucionar problemas aí do seu cotidiano. Vamos nessa? Bom, primeiramente, o que é Atingir Meta no Excel? Como eu mencionei anteriormente, Atingir Meta é a ferramenta de análise de variações hipotéticas inserida no Excel que mostra como o valor de uma célula ele afeta uma fórmula. Em outras palavras, ela determina qual valor você deve inserir em uma célula de entrada para obter o resultado desejado em uma célula que contenha uma fórmula. E a grande vantagem de usar a ferramenta Atingir Meta no Excel é que ela executa todos os cálculos nos bastidores, ou seja, você só precisa especificar os parâmetros como célula que contém a fórmula, o alvo ou o valor desejado e a célula que será alterada para atingir o objetivo desejado. A ferramenta Atingir Meta no Excel ela é especialmente útil para fazer análise de sensibilidade em modelagem financeira e geralmente ela é usada por especialistas em gerenciamento e até mesmo proprietários de negócios. No entanto, existem diversos outros usos que podem ser bem úteis para você. Por exemplo, a ferramenta Atingir Meta ela pode te dizer quantas vendas você precisa fazer em um determinado período para atingir, por exemplo, R$150 mil de lucro líquido anual. Ou então, qual deve ser a sua pontuação que você deve alcançar no seu último exame para receber uma média geral de aprovação de 70%. Ou ainda, quantos votos um determinado candidato precisa obter para ganhar a eleição. No geral, sempre que você quiser que uma fórmula retorne um resultado específico, mas não tiver certeza de qual valor de entrada na fórmula ajustar para esse resultado, o melhor a se fazer é parar de tentar adivinhar e simplesmente usar a ferramenta Atingir Meta no Excel. Então, como usar a ferramenta Atingir Meta no Excel? Inicialmente, para que você possa compreender o uso da ferramenta Atingir Meta no Excel, vou exemplificar aqui com um conjunto de dados muito simples. Então, eu tenho aqui uma tabela que indica que se eu vender 10 produtos a R$5 cada, menos a comissão de 10%, eu vou obter o lucro de R$45. E aí a pergunta que fica é: quantos itens eu preciso vender para lucrar R$200? A resposta pode ser encontrada facilmente com o uso da ferramenta Atingir Meta. Então, para isso, basta seguir os passos. Primeiro, configure seus dados para que você tenha uma célula de fórmula e uma célula variável, dependente da célula de fórmula, desta maneira. Depois, acesse a guia Dados, Grupo Previsão, clique no botão Testes de hipóteses e selecione Atingir Meta. Agora, aqui na caixa de diálogo Atingir Meta, defina as células e os valores a serem testados, ou seja, aqui em Definir Célula, representa a referência de célula que contém a fórmula. Neste exemplo aqui, é a célula B5. E em Para Valor, representa o resultado da fórmula que você está tentando alcançar. Então, neste exemplo, será 200. E por fim, em Alternando Célula, representa a referência de célula de entrada que você deseja ajustar. Neste exemplo aqui, é a célula B3. E aí, para finalizar, clique em OK. E note que ao clicar em OK, a caixa de diálogo Status do comando Atingir Meta, ela vai aparecer e vai permitir que você saiba se a solução foi encontrada. Se for bem sucedido, o valor aqui na célula em mudança ele será substituído por um novo valor. E aí, para finalizar, clique em OK para manter o novo valor ou clique em Cancelar para restaurar o valor original. Neste caso, eu desejo aqui manter o novo valor, então eu vou clicar em OK. E aí observe neste exemplo que a ferramenta Atingir Meta, ela identificou que serão necessários a venda de 45 itens, arredondando aí para o próximo número inteiro, para que eu lucre aí R$200. Se, por exemplo, eu não tiver certeza de que eu vá conseguir vender tantos itens,
talvez eu possa atingir o valor desejado alterando o preço do meu produto. E aí, para testar esse cenário, basta eu seguir os mesmos passos mostrados anteriormente, mas agora eu vou especificar uma célula de alteração diferente, neste caso B2, que representa o preço do meu produto. E aí, como resultado, eu vou descobrir que se eu aumentar o preço unitário do meu produto para R$ 22,22, eu vou conseguir alcançar uma receita de R$ 200 vendendo 10 itens apenas. E aí, antes de partirmos para os próximos exemplos, algumas dicas extras. Primeiro, é importante lembrar que a ferramenta Atingir Meta do Excel ela não altera a fórmula, ou seja, ela altera apenas o valor de entrada que você fornecer. Outro ponto importante é que se a ferramenta Atingir Meta não conseguir encontrar a solução, ela vai mostrar o valor mais próximo que ela encontrar. E por fim, você pode restaurar o valor de entrada original clicando no botão Desfazer ou pressionando aqui a tecla de atalho Ctrl Z. Bom, então agora que você já conhece o uso básico da ferramenta Atingir Meta do Excel, vamos conferir alguns outros exemplos práticos para reforçar ainda mais o seu aprendizado, de modo que você consiga aplicar essa ferramenta aí nas suas necessidades diárias. Exemplo número 1. Obtendo a previsão de vendas. Neste primeiro exemplo, temos aqui os números de vendas de uma empresa dos 2 primeiros meses do ano. Neste caso, eu desejo saber quantas vendas serão necessárias no terceiro mês para eu atingir o lucro líquido desejado para o trimestre, digamos aí R$100 mil. Então, com os dados de origem organizados, conforme mostrado aqui, eu vou acessar aqui a ferramenta Atingir Meta e configurar os seguintes parâmetros. Em definir célula, eu vou inserir a célula que contém a fórmula que calcula o líquido total, neste caso aqui D5. Em para valor, eu vou inserir o resultado da fórmula que eu estou procurando, neste caso 100 mil. E por fim, em alternando célula, eu vou inserir a célula que contém a receita bruta do terceiro mês, ou seja, a célula B4. E aí, para finalizar, eu vou clicar em OK. E aí observe que a análise da ferramenta Atingir Meta, ela mostra que para eu obter R$100 mil de lucro líquido no trimestre, a receita bruta do terceiro mês deverá ser de R$ 264.285,71. Exemplo 2. Obtendo a previsão de nota mínima para aprovação. Outro cenário bastante comum para o uso da ferramenta Atingir Meta do Excel é a previsão de notas para aprovação. Nesse exemplo aqui, o aluno ele tem 4 provas e a média para aprovação é de 70%. Todas as provas elas têm o mesmo peso, então a pontuação geral ela é calculada basicamente pela média dessas 4 notas. Neste exemplo aqui, o aluno já tem 3 das 4 notas, e aí a pergunta é: qual deverá ser a última nota do aluno para que ele consiga ser aprovado no curso, ou seja, para que ele obtenha pelo menos 70% aí na sua média geral. Então eu vou acessar aqui a ferramenta Atingir Meta e configurar o seguinte parâmetro. Em definir célula, nesse caso aqui será a fórmula que calcula a média, ou seja, a célula B6. Em para valor, será o resultado da fórmula que eu estou procurando, ou seja, 70%. E em alternando célula, será a célula que contém a nota da quarta prova, ou seja, a célula B5. E aí, para finalizar, clique em OK. E aí, observe que a análise da ferramenta Atingir Meta mostra que para obter aprovação no curso, o aluno deverá obter pelo menos 74% de aproveitamento na quarta prova. Exemplo número 3. Obtendo a previsão de votos em uma eleição. Neste terceiro exemplo, temos aqui o candidato X que está concorrendo a uma eleição e ele precisa de ao menos 2/3 dos votos, ou seja, de 66,67% dos votos para se eleger. Então, supondo que haja 2.000 eleitores, a pergunta é: quantos votos o candidato precisará obter para se eleger? Então, nessa tabela aqui, temos que o candidato ele já está com 680 votos, o que de fato é muito bom, mas não o suficiente, pois representa apenas 34% do total de eleitores. Então, com os dados de origem organizados desta maneira, eu vou configurar os seguintes parâmetros aqui na ferramenta Atingir Meta. Em definir célula, representa a célula que contém a fórmula que calcula a porcentagem dos votos atuais do candidato, neste caso a célula C2. Em para valor,
deverá ser o resultado da fórmula que eu estou procurando, ou seja, 66,67%. E em alternando célula, deverá ser o número de votos atuais do candidato, ou seja, a célula B2. E aí, para finalizar, clique em OK. E observe que a análise da ferramenta Atingir Meta, ela mostra que para ser eleito, o candidato deverá obter pelo menos 1.333 votos. Então essa foi a dica de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, basta deixar o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!